Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Saúde e Indústria do SESI Saúde. Aqui conectamos boas práticas, experiências e reflexões sobre o presente e o futuro do trabalho, com mais saúde, segurança e bem-estar. Eu sou Rafael Comini, gerente de saúde do SESI Santa Catarina, e hoje eu vou conduzir uma conversa sobre um tópico muito importante: saúde mental, o seu impacto no trabalho e como as empresas e lideranças podem contribuir para o bem-estar psicológico das equipes. Hoje, transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de afastamentos no Brasil, e doenças como a depressão podem afastar o funcionário do trabalho por longos períodos, muitas vezes por anos. Cada vez mais entendemos que nas organizações é necessário ir além de gerenciar processos e resultados, cuidar das pessoas, ouvir, apoiar e criar ambientes psicologicamente seguros é parte essencial do trabalho. E é nisso que a gente acredita. E só de debatermos esses temas sem tabu já pode ser considerado um grande avanço. E então, para a nossa conversa de hoje, eu recebo aqui duas convidadas muito especiais. Primeiro, quero apresentar a Michaela Schwentner, gerente de RH do Grupo Oxford, e que tem mais de 24 anos de experiências em recursos humanos. Ela é psicóloga e futura psicanalista, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e Relações Sindicais e com formação em Psicologia da Conscientização Humana. Seja muito bem-vinda, Michaela. Obrigada, Rafael. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui, representando o Grupo Oxford, para falar de um tema que muito me apaixona, aí, que é o saúde mental. Obrigada, Michaela. E aqui conosco também está a Daniela Zanata, especialista em saúde mental no trabalho no SESI, psicóloga e mestre em psicologia organizacional, e tem experiência em cultura organizacional, desenvolvimento de competências comportamentais e de pessoas com foco no resultado. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui contigo, com a Michaela, para falarmos de um assunto tão relevante para as empresas e para a nossa sociedade. Ah, que ótimo, né? Então vamos começar esse nosso bate-papo, né? Eu gostaria de ouvi-las um pouco, né? Que vocês comentassem como que a saúde mental entrou de vez na pauta das empresas, das organizações, né? E por que hoje ela é uma estratégia para os negócios, né? Como que ela está nesse campo estratégico? Então, Rafael, hoje a saúde mental ela deixou de ser uma questão individual, né? Ela está dentro das organizações e ela faz parte já da estratégia de muitas organizações. A gente não pode ignorar que um problema emocional não afete produção, não afete qualidade, não afeta segurança. Isso está ali no nosso dia a dia, né? Há um tempo atrás a gente falava assim, né? Ah, não, a pessoa chega e deixa o problema para fora do portão e entra na empresa. Não existe isso, né? A pessoa é uma só. Traz ali as questões de relacionamento, família, filho, drogas, casamento, né? Tem situação financeira também, né? E tá junto com ela no dia a dia do trabalho e com certeza também a pressão do trabalho, né? A gente pode trazer isso também no dia a dia e faz com que efetivamente prejudique, né? Ou impacte de forma negativa até na qualidade, no produto. Mas o mais sério ainda é impactar na parte de segurança, né? Exato, né? Dani, como que você considera também esses aspectos, né, da saúde mental tão presente nas organizações e um grande desafio, né, para todos nós, né, que estamos no dia a dia? Né? Sim, a gente sempre olha um pouquinho para o contexto, né, quando a gente teve a pandemia, né, e se percebeu os números de saúde mental crescendo ainda mais na sociedade como um todo. E quando a gente olha para as empresas são uma amostra do que acontece na sociedade. Então, como a Michaela trouxe, não é só uma questão individual, mas é desse trabalhador vindo trabalhar, trazendo todas essas questões pessoais e sociais junto com ele, e que se elas não forem ouvidas, não forem acolhidas, não tiverem uma orientação adequada, o quanto esse trabalhador ele pode estar sujeito a acidentes de trabalho, por exemplo, Sim. Quando a gente fala em segurança.
Os transtornos mentais, eles têm como principais sintomas a dificuldade de atenção, de concentração, de foco, qualidade do sono prejudicada. Então, uma pessoa vindo trabalhar nessas condições, há muitos riscos aqui envolvidos. E a gente percebeu, então, na pandemia, o aumento dos casos e um aumento também da preocupação das empresas em perceber como essas pessoas estavam chegando para trabalhar. Então, esse pedido de ajuda que começou a vir para os profissionais de recursos humanos, para os profissionais da área de saúde, para os líderes. E aí a pergunta, como que a gente pode lidar com tudo isso, cuidando do trabalhador e também cuidando para que a gente consiga manter a nossa produção com todos os critérios, não só de metas, mas de segurança também. Outro ponto, né, que a indústria vive hoje numa transformação, né, fala-se de digitalização, de tecnologias novas e gera aí uma ansiedade, né, nos profissionais. E a indústria precisa, sim, se preocupar com essa ansiedade, porque se não olhar para isso, pode sim perder, né, profissionais aí, talentos, por uma questão realmente de saúde mental, né? Então, eu vejo que é muito importante as empresas olharem para isso também, né? Eu percebi aqui, a gente abordou algumas questões de como que a gente amplia esses canais de escuta, né? E pode trazer para esses ambientes também, esse ambiente, né, de segurança psicológica. E aqui eu queria trazer uma questão também de como que vocês estão vendo, né? A gente vê o papel da liderança, né, como sendo uma possibilidade também dessa ampliação e da escuta, mas também uma grande influência, né, na saúde mental das pessoas, dos trabalhadores, e na visão de vocês, né, esses comportamentos, né, da liderança, quais são, né, os que mais impactam na visão de vocês, no bem-estar das equipes, dos times, como que ele pode ser um fator também positivo, protetor, mas também, se não bem gerenciado, né, essa forma de abordagem, de conduta, também tem um fator negativo no ambiente de trabalho. Dani, poderia comentar um pouquinho conosco sobre esses aspectos da liderança? Sim, a liderança tem um papel central quando a gente fala em agentes de promoção da saúde mental, do bem-estar no trabalho e na construção de ambientes psicologicamente seguros. Mas as lideranças não foram treinadas para isso ao longo do tempo. Então, por isso que é importante a gente pensar em como podemos capacitar, instrumentalizar esses líderes para que eles consigam ter habilidades de escuta e acolhimento, que são duas habilidades essenciais quando a gente fala em saúde e bem-estar, e que elas só vão acontecer se houver proximidade. E é nessa proximidade, com esse olhar atento, com essa escuta e acolhimento, que a liderança consegue observar sinais, mudanças de comportamento, se aproximar do seu time e consegue atuar como um fator de proteção. É claro que para tudo isso, quando a gente traz a capacitação aqui, né, antes da instrumentalização, é entender o quanto a liderança também precisa conhecer sobre saúde mental, entender o seu papel, que não é diagnosticar nem tratar, mas sim estar atento, escutar, acolher, orientar e encaminhar de forma adequada para que esse trabalhador ele consiga trabalhar naquelas questões que estejam trazendo problemas para ele naquele momento. Então, ele é e pode se tornar cada vez mais um fator protetivo, desde que a gente cuide para que ele tenha a informação e as ferramentas adequadas para que ele faça isso no seu exercício diário da liderança. Muito bom, Dani. Michaela, na Oxford, que outras posturas saudáveis você encontra na liderança que são fatores também positivos ou muitas vezes alguns também que possam ser negativos e que vocês vêm trabalhando diariamente? Então, Rafael, acho que a comunicação, né, quanto mais clara ela for, reduz um pouco a ansiedade, né? Deixa a pessoa mais tranquila em relação ao processo, à atividade dela. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da comunicação, a gente tem falado muito de feedback, que os feedbacks precisam ser construtivos, né? Fazer com que realmente ter quase que um papel de líder coach, né? De desenvolver o colaborador, de
de mostrar para ele o caminho. A gente vê o quanto que as pessoas estão buscando isso hoje, né? Um líder como exemplo. Então, a gente tem trabalhado muito essas competências para que elas realmente tragam assim, uma conexão melhor entre o liderado e a equipe, né? Mas tem sim fatores que são prejudiciais. Eu vejo muito microgerenciamento, querer cuidar lá no detalhe, e às vezes acaba forçando um pouquinho a questão de pressão. Eu vejo que isso acontece, então a gente tem que chamar, tem que conversar, tem que fazer os alinhamentos, né? Outros pontos, assim, não saber lidar com o conflito, né? Muitas vezes acontecem situações que no calor do negócio é melhor não resolver, então deixa acalmar um pouquinho, conversa. Nós temos no RH uma equipe, né? São hoje 4 psicólogas, né? 3, na verdade, uma que está formando, mas até as outras meninas que estão hoje trabalhando como analistas já têm o ouvido treinado para uma escutativa, né? Então a gente esse suporte para o gestor. Porque a gente achar que não vai acontecer a parte prejudicial, nós somos humanos, né? Acho que todos nós temos essa condição aí de errar e acertar, né? Então, a gente está fazendo um trabalho muito junto para que cada vez mais os nossos colaboradores se sintam bem, né, e acolhidos. E muito importante que tu falou, né, sobre esse suporte à liderança, né? Ela saber que ela não está sozinha, né, dentro desse processo, tem um time com experiência, com competência, conhecedor, né, desse assunto para poder também ajudar a se desenvolver, a desenvolvê-los, né? E então criar esse ambiente de segurança psicológica o líder, ele é um fator essencial, crítico, necessário para que a gente possa enfrentar esses grandes desafios. Na verdade, está permeado em toda a parte da empresa, né? Então, até aqui nós falamos sobre o papel, né, do líder no bem-estar do seu time, da sua equipe, mas muitas vezes esse líder ele também sofre pressão, sobrecarga e muitas vezes também algum tipo de adoecimento mental que precisa também ser cuidado, né? E como que nós equilibramos esse cuidado, né, que dele com a equipe, do líder com a equipe, mas também equilibramos com o autocuidado, né? O autocuidado deste líder para ele estar bem e poder também cuidar, né, dos seus também no seu dia a dia. Michaela, né, sobre essa questão do autocuidado da liderança, né, e você também como uma liderança, né, como que você vê, né, esse trabalho dos programas, né, de saúde dentro das empresas em ajudar e apoiar as lideranças no seu autocuidado? Então, Rafael, quando a gente fala de autocuidado, da sobrecarga até do papel do líder hoje, né, eu acho que o mais importante é reconhecer os nossos limites, né, buscar apoio, manter uma vida mais saudável, olhar um pouquinho mais para a gente. Acho que faz muito sentido, né, a gente se conhecer um pouquinho mais, olhar para essa questão de autoconhecimento. Eu posso dizer assim que o Grupo Oxford, ele tem um trabalho bem bacana com os gestores. São vários programas de treinamento, workshop, quando a gente fala não só de saúde mental, mas de desenvolver mesmo os gestores para atuar, né, como líderes. E para olhar para eles, né, o nosso programa Colher, que eu acredito que a gente vai falar muito dele hoje, né, Dani? Ele está à disposição dos nossos gestores, né, para esse olhar aí de autoconhecimento, de buscar ajuda, de buscar auxílio. Perfeito, né? E os programas auxiliam, né? E se colocar na agenda é muito importante, né? Para que também eu possa desempenhar da melhor forma minhas funções, minhas atribuições, não só no trabalho, mas como na vida, né? Dani, sobre essas questões, como que podemos ajudar, né, essa liderança a se autocuidar, cuidar mais de si? A gente precisa primeiro quebrar essa barreira da liderança que foi construída ao longo do tempo. Aquela característica do líder ser o super-herói. Então, ele tem que estar bem sempre, ele tem que ter todas as respostas, ele tem que dar conta de tudo e ele precisa também se abrir e acolher a sua vulnerabilidade. Ele é um ser humano e, como todo ser humano, ele está propenso a viver os efeitos e as consequências de todos os fatores estressores que a gente vive todos os dias na vida pessoal e no trabalho.
Então, a gente precisa entender que a liderança, ele também é um indivíduo que vem para a empresa trazendo as suas questões pessoais e sociais, e que ele chega na empresa, ele fica ali no meio, né? Ele tem uma pressão que vem lá, né, da gerência, da diretoria, tem uma pressão da equipe com suas dúvidas, com seus questionamentos, e ele precisa estar bem para ele conseguir lidar com todas essas pressões que ele vai vivendo ao longo do dia. Mas isso precisa ser aprendido, porque ninguém falou isso para a gente, né? Então, a gente precisa aprender, e é muito legal o que a Michaela traz dos programas que a Oxford tem. Eu conheço há muitos anos, né, Michaela? A gente já atuou juntas aí em programas de liderança também. O quanto esse trabalho contínuo com a liderança e principalmente o quanto o RH como um apoiador desse desenvolvimento, desse olhar de cuidado para a liderança, ele tem um efeito que é fundamental. Eu lembro quando a gente começou a atuar mais fortemente no SES em saúde mental e com as lideranças, isso lá em 2021, quando a gente começou a falar em saúde mental, não que não existisse, né, mas que a gente começou a dar mais ênfase no tema, a gente começava trabalhando com eles falando de saúde mental, que tirando um pouquinho desse preconceito, desses medos que ainda existem em relação ao tema, falando do papel deles. E eu lembro que num dos grupos, um líder perguntou para a gente, tá, mas e nós? A gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, né? A gente também precisa ser orientado para isso, também precisa ser trabalhado para isso. Então, é muito bom perceber hoje esse movimento da Oxford e de outras empresas em apoiar os líderes nesse sentido, e de a gente começar a perceber os líderes buscando ajuda também. Então, isso mostra que a gente, de fato, está conseguindo avançar aí barreiras importantes e que, sem dúvida, né, a gente contribui para uma pessoa melhor, para uma liderança melhor e, sem dúvida, vai refletir numa equipe melhor, num resultado melhor para a empresa também. E a gente vê o quanto que aquele que não tirou a capa ainda, né, do super-herói sofre, né? Cobrança é intensa, uma né? autocobrança, né? De que tem que ser perfeito, de que tem que dar certo. Imagina que eu preciso de ajuda, né? Eu sou líder há mais de 20 anos, então... Aceitar é um desafio, processo importante dentro da construção dessas competências do líder. Né? Eu comecei falando, né, de reconhecer os limites mesmo, né? A gente olhar pra gente e perceber que, a gente pode sim pedir ajuda e é muito importante. Né? Não, perfeito, né? Que ótimo. Dani, assim, na prática, assim, atualmente, que ferramentas, né, programas você está vendo que funcionam, né, nos ambientes de organização, nesse cuidado com a saúde mental, seja de líderes, das pessoas, em geral, das empresas? Quando a gente fala em saúde mental no trabalho, a gente está falando de um tema que não é simples, ele tem uma complexidade e não é uma ação que vai dar conta de resolver um problema complexo. Então, a gente precisa, primeiro, entender quem é essa empresa, quais são as suas características, qual é o perfil daqueles trabalhadores, que demandas eles trazem. Muitas vezes a gente olhando até para dados que estão lá na área de saúde, dados do RH, a gente consegue entender um pouquinho que ações podem ser mais assertivas para aquela demanda ou para aquelas demandas daquela empresa. Então, não é uma receita pronta, isso é um ponto bastante importante e a gente tem aprendido isso ao longo do tempo, na experiência com a Oxford e com outras empresas que a gente vem atuando e tem que ir ajustando a rota ao longo do tempo, né? A gente precisa ir aplicando as ações, percebendo o resultado, o impacto e ajustando quando a gente percebe a necessidade. O que eu penso, né, e percebo a partir da experiência, do que a gente tem visto que dá resultado. Hoje a gente precisa olhar em duas frentes. Eu preciso ter ações que olhem para o indivíduo, porque é isso que a gente falou até agora, né? Tanto a liderança quanto os trabalhadores chegando com todas as suas questões e que precisam ser encaminhadas. E preciso de ações coletivas e educativas, tanto com os trabalhadores quanto com as lideranças. Então, se a gente seguir por essas duas frentes, no individual a gente fala em dar acesso ao recurso do atendimento em psicologia, do atendimento médico quando necessário, porque a gente sabe o quanto isso é escasso ainda, principalmente para o trabalhador da indústria.
é um acesso que é difícil tanto na rede pública quanto na privada. Então, se a empresa traz essa orientação adequada, a gente consegue ter encaminhamentos de questões individuais de forma mais eficaz e concreta. Mas eu preciso também trabalhar o ambiente, eu preciso levar ações coletivas de educação em saúde, de capacitação e instrumentalização da liderança, como a gente já falou bastante aqui, para que essas ações combinadas, elas consigam trazer um resultado maior. Então, o que a gente tem percebido, inclusive em dados, quando se olham algumas pesquisas do retorno do investimento, é que a gente vai crescendo esse retorno à medida que eu vou tendo ações combinadas, individuais e coletivas, e principalmente contínuas. Eu acho que esse é um outro desafio importante. O quanto a gente consegue dar continuidade e consistência para essas ações. Porque não é um mês, não são 2 meses, não são 3 meses, é contínuo, né? A gente fala que, né, cuidar da saúde bucal tem que ser todos os dias, né? Eu não posso só cuidar da minha saúde bucal no final de semana, nas férias. É a mesma coisa com a saúde em geral e com a saúde mental também. Exato, né? Perfeito, né? Essa constância, né, dentro dos programas, nos investimentos, e quando ele vinculado, acredito, né, à estratégia organizacional, isso também ajuda também, né, os setores, né, das empresas que estão coordenando os programas a manter os programas por mais tempo. Mas na prática, sim, Michaela, estou bastante curioso e conheço um pouco, né, do programa de vocês na Oxford, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre o programa em específico, né, como que ele vem atuando, trazendo alguns exemplos, alguns casos, né, reais do programa e como que isso vem impactando de forma estratégica os próprios negócios, né, da Oxford, mas também, né, cuidando das pessoas da Oxford. Legal. Então, nossa, a gente faz muita coisa. Nós temos um programa de treinamento, a gente chama ele de Desenvolve Oxford. Ele é um guarda-chuva, então cada um dos gomos ele atende um público, né? Tem o programa dos gerentes, dos gestores, do administrativo, da fábrica, então tem todos, a gente atende todo o grupo em si, né? Com temas diversos, mas ultimamente a gente tem falado muito de inteligência emocional, a importância da comunicação está muito forte, né? O quanto que é importante a gente comunicar melhor. Trouxemos um tema no ano passado, que foi bem no Setembro Amarelo, agora está fazendo 1 ano, né? A gente trouxe uma pessoa que nos ensinou a respirar. Foi muito legal. Nossa, mas respirar, a gente respira o dia todo, né? Não, respirar realmente para entender o quanto ela é importante no nosso dia a dia. Foi muito legal, foram mais de 600 colaboradores aí aprendendo a respirar. Também a gente trouxe esse ano no Janeiro Branco, que é bem início do ano, né? A gente começou o ciclo de palestras esse ano falando de recomece pela mente. Então, com uma médica falando da importância de a gente também cuidar do nosso mental, da nossa saúde mental. Ela trouxe muita questão do esporte, de atividades físicas, de contato com a natureza, da importância da respiração. Então, de novo, foram mais de 600 colaboradores que participaram, foi muito legal. Uma ação que foi também muito aceita pelos colaboradores esse ano, no Dia da Felicidade, a gente deu pipoca para todos os colaboradores, foi muito legal, a gente arrancou vários sorrisos. Eu acho que às vezes assim, nossa, vai sorrir, né? Às vezes parece tão comum, mas no dia a dia não é tão simples assim. Ainda mais às vezes no ambiente do trabalho, né? Parece que a coisa fica mais sério, né? E ter leveza é importante. A Oxford, por muitos anos, né, até na parceria com o SESI, promovemos caminhadas. As 2 últimas agora foram caminhadas na natureza. Então, oportunizou o esporte, oportunizou um momento com a natureza, foi muito legal. Com os amigos, né? Com os amigos, com a família. Foram 2 eventos, 2 anos seguidos, eventos bem legais. Tivemos a oportunidade, começou no ano passado e esse ano se repetiu, alguns dos nossos gestores foram fazer a formação em multiplicadores da felicidade. Então, sim, a Oxford, o grupo Oxford, né, está olhando para o tema felicidade na indústria, foi muito legal.
A gente está fazendo agora, está no forninho ainda, para disseminar todo esse conhecimento entre os outros gestores, né? Não conseguimos treinar todos ainda, mas foi um trabalho muito importante. E, claro, aquele que mais, né, mexe aí no coração da Michaela, é um sonho antigo, é ter trazido, né, para Oxford no ano passado o Acolher, que começou com uma revista da Fiesc lá, uma fábrica de acolhimento. Eu falei, gente, a foto da Dani, eu conheço a Dani, eu vou ligar para ela, eu quero esse negócio aqui na Oxford. Fizemos todo um trabalho que eu acho que é bem importante colocar, porque como é que você vai dizer de trazer a psicologia para dentro da indústria, né? Não é assim do dia para a noite que você constrói isso. Então a gente fez uma dinâmica com os nossos gestores, entregamos um balão para eles, cada um teve que escrever um sentimento, alguma coisa que fosse mais trabalhoso, mais difícil de lidar. E eles escreveram lá angústia, ansiedade. Então eu coloquei uma pessoa lá na frente e pedi para ele segurar um balão. Daí eu pedi para que cada um fosse entregando esse balão para o gestor. Chega uma hora que o gestor não conseguia mais equilibrar aqueles balões. E aí eu falei, gente, o RH pode ajudar. Daí foi uma menina do RH lá e começou a ajudar os balões. Não conseguiu ajudar, né? E aí foi, então vamos lá, mais um gestor aqui para ajudar. E daqui a pouco aqueles balões começaram a cair, né? Então ali a gente mostrou que o gestor não dá conta de lidar com todas essas emoções. E aí logo depois dessa dinâmica a gente trouxe então a apresentação do SESI, né, do Acolher. A diretoria acatou, foi muito legal. Começamos ano passado o atendimento da psicoterapia breve dentro da empresa. Num primeiro momento, eu digo para vocês, 92% foram mulheres que procuraram, né, poucos homens, e hoje já está em 80% mulher, 20% homens. Então a gente já está percebendo um movimento diferente. Começamos com a Bárbara, num atendimento de 1 vez por semana. Hoje a gente tem a Bárbara 2 vezes por semana, que é a psicóloga do SESI, e a Simone, que foi efetivada na empresa, ela trabalha há mais de 10 anos lá, é psicóloga e foi efetivada como psicóloga para poder trabalhar no Acolher. Nossa, que fantástico, né? E como que a gente olha o programa, né? A forma com que ele é abrangente, né? Tu vai ao indivíduo, tu vai ao coletivo, tu vai ao autocuidado, né? Ele lá fora, se preocupando com os ambientes de suporte, que é a família, os amigos, o ambiente de suporte dentro, né? O apoio à liderança. E me chama bastante atenção a maneira bastante criativa, o uso do lúdico, né, para trabalhar isso com gestores, sensibilizar uma comunicação realmente que é diferente dentro da empresa, né, e aproxima as pessoas. E isso é fator, sim, de sucesso, né? Comunicar bem o programa, ter uma comunicação leve, aproxima as pessoas da empresa e todos entendem como ela é genuína, que é para cuidar de cada um, né? O interesse é pelas pessoas e não só por ter o programa ou ganhar um selo, uma premiação. Isso é consequência de tudo isso, né? Uma barreira que é muito comum, né, nas empresas é o receio que as pessoas têm em falar sobre saúde mental, né? Isso, às vezes, muitas vezes é delicado, é considerado como uma fraqueza. Eu acho que a gente conversou sobre várias questões nesse aspecto, né, nesse teor, né? E eu queria ver com vocês uma questão bem importante, assim, como que as empresas, em relação a esse aspecto, né, pode atuar para reduzir esse tabu, podemos dizer assim, né, que é um tabu, e tornar esse tema parte natural, assim, da cultura organizacional de cuidado com as pessoas e cuidado com a saúde. Realmente, Rafael, é um tabu, né? Falar de saúde mental, falar de psicólogo dentro da empresa, mas a Oxford, o grupo Oxford tem trabalhado, sim, esse tema já há um tempo. Uma das coisas que eu acredito muito que contribuiu foi até a questão de sigilo profissional, né? As pessoas que foram para o atendimento individual não foram expostas de jeito nenhum, né? Elas são atendidas dentro da empresa, no horário de trabalho ou não, ela pode escolher, né? Mas mais do que isso, a gente também, em parceria com o SESI, começamos as rodas de conversa. Então, num primeiro encontro foi um pouquinho mais tímido, um grupo um pouquinho menor, falando de saúde mental. Eu até foram 3 encontros, então um deles até, né, eu que coordenei. Falei um pouquinho da farmacinha interna, aquilo que está dentro da gente, o quanto que a gente tem de recurso, né, que está aqui com a gente para trabalhar isso.
Falamos de viver o presente. Nós tivemos a participação da Simone num módulo e da Bárbara também, de falar de qualidade de vida, de saúde mental. A Simone falou um pouquinho dos papéis que a gente desempenha na vida. Então, o primeiro grupo foi um pouquinho menor, o segundo já aumentou um pouquinho, o terceiro já tinha gestor participando. Então, a gente fez... a segunda rodada foi sobre regulação emocional, falamos de autoestima. Foi muito legal, já um público um pouquinho maior participou. Fizemos também um grupo, foram 2 já de gestantes, então mostrar para as mães, né, as futuras mamães, né, tudo que vem aí pela frente, né, de mudança de hormônio, mudança do sono, como é ter um bebê em casa. Foi muito legal fazer isso. Isso está tudo dentro do nosso programa das rodas de conversa e que estão dentro do Acolher. Então foi muito legal nesse sentido. Fantástico. Michaela, e no programa, você falou das rodas de conversa, que é uma estratégia coletiva e que ajuda, sem dúvida, a tirar um pouco dessa barreira e desse tabu que ainda está presente. Acho que a gente já avançou bastante, sim, mas ainda é presente, né? Aquela questão de que saúde mental não é algo que eu consigo materializar e ver, sim, fisicamente. E aí acaba favorecendo com que se ache que o problema é da pessoa e que ela não consegue resolver porque ela não quer, né? Eu queria que você contasse também sobre os atendimentos individuais, né? Se tiveram resistências, como que essa procura ela vem aumentando, porque você falou que tinha uma psicóloga que ficava um dia, que já está 2 dias, e já tem uma outra psicóloga, sim, contratada pela empresa. Como é que você percebeu esse movimento? Olha, tem 2 psicólogas, praticamente todos os dias atendimento e uma fila de espera aí de mais de 40 funcionários, né? Já foram mais de 280 colaboradores atendidos, né? Todo o grupo, tem os que são presenciais, que ficam ali em São Bento, onde as psicólogas atendem. A gente atende a nossa empresa aqui de Pomerode, em Santa Catarina, e atendemos também os nossos colaboradores lá da unidade do Espírito Santo, e também de todas as nossas lojas. Então, ele acabou ampliando um pouquinho com o atendimento online, né? Que no primeiro momento, é bom, não é bom, foi super bom. Uma coisa que eu acredito que aumentou a procura porque as pessoas, de novo, as pessoas que participaram, elas foram respeitadas, né? Na questão de sigilo profissional. O colega do lado disse, opa, minha amiga foi, ela tá bem, eu também quero ir, né? E aí vem, as indicações também vêm, né, do ambulatório, vem do assistente social, vem do gestor, vem de uma conversa com o RH. Então é um grupo envolvido aí, né, nessa fila de espera aí nos atendimentos que estão acontecendo, né? De 4 a 6 sessões, alguns casos mais graves, né? Nós tivemos sim já situações aí de pensamentos suicidas, que foram encaminhados para atendimento psiquiátrico. Então, a empresa também, né, você comentou há pouquinho, Dani, da dificuldade hoje, né, dessa disponibilidade, né, de acesso das pessoas a uma consulta médica, uma consulta com um psicólogo, e a gente tem, então, parceria com vários psicólogos, temos ajuda até 100% subsidiado de consulta psiquiátrica. Então, é uma preocupação muito grande do Grupo Oxford com os colaboradores quando se fala de saúde mental. Importante, né? Vocês estão olhando, é uma coordenação do cuidado, né? Dependendo do episódio, né, que a pessoa está, se é grave, se é moderado, é leve, você está olhando para todo o contínuo, né, de restabelecer a saúde, devolver, né, a saúde que naquele momento está precisando, sim, desse cuidado, e trazendo ferramentas também para esses indivíduos, né, se fortalecer e evitar, né, recidivas e continuar bem na sua vida. Foram mais de 1.100 sessões já nesse ano. 1.100 sessões. Esse ano. Nesse último ano, né? Nesse último ano. A gente começou em maio do ano passado, então a gente está falando aí de 1 ano e meio. Quase. É impressionante. É impressionante. Os números, assim, né? E a adesão, né, que vocês conseguiram, né? Esses números, com certeza, tem muito a ver com o processo de comunicação e esse envolvimento, né? Estão transformando, né, toda uma cultura e solidificando, né, uma cultura, né, de cuidado com as pessoas. E as pessoas percebem, elas veem e participam, né, dos programas.
As pessoas valorizam, Michaela, o programa? Muito. Nós tivemos, agora faz umas 2 semanas eu recebi uma mãe, a mãe trabalha lá na empresa, o filho passou pelo atendimento e ela veio agradecer. Ela disse, Michaela, não tem preço o que a Oxford fez pelo meu filho. Vocês não fizeram para ele, vocês fizeram para nós, vocês fizeram para a sociedade. Gente, foi de arrepiar. Foi muito legal. Transcende os muros da empresa, né? Foi muito legal, porque ela me procurou, né? Não foi assim, vamos ver como é que tá, né? Ela me procurou, ela disse que foi realmente uma situação de voltar a viver em casa, né? Então, isso trouxe pra gente um conforto, né? E assim, até aquela satisfação, né? De saber que realmente a gente tá ajudando e não tem preço, né? Foi maravilhoso ouvir. Estamos fazendo certo. Esse é um caso, né? São vários outros, mas esse mexeu bastante com a gente, com a equipe do RH, com a diretoria em si, né? Foi muito legal. E esses resultados, mesmo que, né, são individuais, eles compensam, né, todo o investimento, né, que esse programa vem tendo e preservam, né, ele ser contínuo e ter a sua continuidade que ele merece, né? A gente falou um pouco das práticas aqui, acho que presentes, o que vocês já fizeram, estão fazendo, mas olhando assim agora uma visão de futuro, Dani, assim, quais tendências, né, você enxerga que quando falamos no cuidado, né, com saúde mental dos trabalhadores, são tendências futuro e que as empresas também podem cada vez mais olhar para esse investimento? A tendência é a importância de continuar olhando para isso, porque os números continuam crescendo. A gente já observava isso no período da pandemia e eles seguem uma tendência já observada pelos estudiosos e que a gente tem visto na prática. Pelo que a Michaela está trazendo na Oxford, o que a gente vê nas outras empresas que o SESI atua em parceria em Santa Catarina. Então, a tendência continua sendo, é preciso trazer o tema na pauta, na agenda, num olhar de estratégia das empresas. Porque se isso não for trabalhado em rede, porque não é a empresa sozinha, a empresa a gente tem que olhar para as várias áreas que cuidam disso, e essa é outra tendência importante de cada vez mais as áreas de RH, de saúde, junto com os gestores, a própria área jurídica também precisam trabalhar em colaboração e integração, para que um possa ajudar o outro dentro das suas expertises, para que a gente consiga avançar, atuar cada vez mais na prevenção, porque sabemos do custo e do impacto de um afastamento. A Organização Mundial da Saúde alertava que em 2030, né, o Rafael falou aqui no início, que hoje os afastamentos por transtornos mentais eles são a terceira causa de afastamentos do trabalho. Eles alertam que até 2030 vai ser a primeira. Eu acho que isso deve acontecer antes, dentro do que a gente tem visto. E, de novo, né, aqui eu acho que é um ponto bem importante, até porque a gente tem visto um aumento, né, das questões regulatórias aqui relacionadas ao trabalho e os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Mas o que a gente precisa observar? Que o trabalho ele é protetivo, ele é rede de apoio para a maioria desses trabalhadores, como foi o caso que você trouxe dessa mãe que foi agradecer. Talvez ela não teria encontrado ajuda se não fosse na empresa, ou ele não teria encontrado ajuda se não fosse na empresa. Então, caminhar cada vez mais na construção de ambientes seguros, psicologicamente, físico, eu acho que a gente já vem cuidando disso de forma mais efetiva, para que de fato isso entre na cultura, isso entre na estratégia, porque a gente só vai ter organizações desempenhando bem se as pessoas estiverem bem. Então, para mim, essa é uma grande tendência. É claro que se a gente observar em relação ao tema, a gente vê o uso da IA e o desenvolvimento das tecnologias cada vez favorecendo mais. Hoje a gente precisa olhar para tudo isso com mais atenção. A gente já evoluiu, por exemplo, nos atendimentos online, mas a gente pode ter muitos outros recursos que podem ser utilizados a favor. Mas a tendência, para mim, continua sendo esse olhar humano
para as pessoas, para as relações, para que isso de fato vire uma cultura da empresa e que vá repercutindo para a sociedade como um todo. Michaela, tendências futuras, como que você está vendo na sua gestão, né? Do RH e também como uma influenciadora, né? Como uma liderança que influencia demais RHs também. Está muito dentro do que a Dani falou, né? Não dá mais para parar, não vai conseguir olhar, vai precisar estar sim na estratégia das empresas, não é um assunto isolado, é um assunto da estratégia. A gente tem falado muito disso e graças, assim, que a nossa diretoria ela é muito aberta, né, para esse tema e tenho certeza que não tem mais como voltar ao que éramos ali, sei lá, eu falo há 3 anos atrás, né? Um pensamento bastante diferente. Um passado breve aqui, né? Isso. Então, né, nós comentando aqui sobre programas, né, de saúde, programas de saúde mental dentro das empresas, me surge a questão sobre a avaliação do impacto dos programas, a avaliação de resultados dos programas, né, em saúde mental, os programas de saúde. E, Michaela, o marcador, por exemplo, absenteísmo, é um bom marcador para que a gente possa avaliar impacto de programas de saúde mental? Olha, Rafael, falar de absenteísmo não é tão fácil assim. Tivemos, sim, colaboradores que vieram para o programa e passaram a não faltar mais, né? Mas tivemos também aqueles que acabaram não só não faltando, mas saindo da empresa, que eu entendo que entregamos melhor para a sociedade, né? Vamos pensar dessa forma. Mas eu prefiro puxar um pouquinho para o presenteísmo, né? Aquelas pessoas que estão lá, mas que efetivamente sem condição de entregar o seu melhor, né? E aí elas vêm para o programa. Eu tive um depoimento de um colega que foi, assim, para mim, também muito, muito positivo, né? Eu compartilhei com a diretoria e realmente foi uma visão diferente de que nós, no dia a dia, não tinha parado para pensar. Ele colocou assim para mim, né? Michaela, vocês às vezes olham para o absenteísmo, para as pessoas que não estão mais faltando, para as pessoas que saíram da empresa, que seja, né, seria o turnover, mas eu vinha agoniado trabalhar. Eu não tinha mais vontade de vir trabalhar. O despertador tocava, me dava um ruim de pensar que eu vinha. Não é para Oxford, é para o meu trabalho. E depois do acolher, eu venho muito bem. Então, eu não fiz parte de nenhum desses índices, né, de absenteísmo, eu não faltei, eu não peguei atestado, mas eu não vinha bem. E hoje eu venho muito bem trabalhar. Então, como medir? Não é tão simples assim, sabe, Dani? Quando a gente olha para os números, e a gente sabe o quanto que os números são importantes, até para tomar decisões, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, de psicologia, né, de olhar para o ser humano, não é tão fácil assim trazer o número. Até porque, né, isso que você traz é muito importante, Michaela. Muitas vezes a gente acompanha casos de empresas nessa linha que a gente implanta o programa e os afastamentos por CDF não diminuem, por exemplo, né? Mas se eu olhar para fora, talvez eles poderiam aumentar se eu não estivesse fazendo nada. Sim. Então, acho que é muito um olhar um pouco mais ampliado, ele não é um olhar tão linear, né, de 8 e 80, eu vou implantar um programa e eu vou reduzir tais e tais indicadores, mas é entender isso de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma um pouco mais sistêmica. Que é isso, né, um pouco do impacto para a pessoa, para a sociedade, um impacto em indicadores que a gente ainda não consegue medir de forma tão efetiva como o presenteísmo, mas entender que eles têm uma complexidade aí de a gente acompanhar. Então, é uma colocação bem importante que você traz. Saber que essas nuances existem dentro do programa e colocá-las dentro do processo avaliativo de um programa são essenciais, que muitas vezes nós olhamos para indicadores que estão na superfície, né? Que é o absenteísmo, né? Como tu bem falou, é o turnover, é o custo, né, de saúde, o custo com o benefício de saúde. Mas o que está abaixo disso que desencadeia, talvez, esses indicadores que são mais objetivos, são de uma mensuração mais direta, né? E nós temos os custos indiretos, né? Os indicadores mais indiretos, que eles precisam, sim, fazer parte da nossa avaliação dos programas. Não é só quanti, né? Mas é qualitativa. O
os programas de saúde, nós estamos falando em pessoas, indivíduos, né? E quando nós colocamos o indivíduo, as pessoas na equação, nem tudo é medido de forma tão objetiva, mas precisa ser considerado. A experiência, né, das pessoas dentro de um programa de saúde conta muito também para o resultado de um programa, né? A satisfação com que esse colaborador vem para a empresa também conta. Isso vai refletir em outros indicadores, talvez são os mais clássicos, né? Mas precisa estar na equação. A gente precisa medir experiência, a gente precisa considerar presenteísmo, a gente precisa considerar esses fatores, né, que influenciam sim a produtividade, nossa capacidade de fazer melhor, entregar o nosso melhor. E eu falo que transcende a empresa, um programa de saúde, não é só para entregar o melhor para a empresa, não é esse o objetivo, né? Porque se ele está lá fora bem, ele aprende mais, ele se desenvolve na sua carreira, né, com a sua família. Então, esse conjunto de coisas que não podem estar dissociadas, né, numa visão muito estreita que muitas vezes se coloca para programas de saúde. Só agradecer aqui, eu acho que foi uma conversa fantástica, foi inspirador estar aqui hoje. Agradecer a Michaela, agradecer a Dani, por estar aqui, nos brindarem, né, com esses momentos aqui também de reflexão, de compartilhamento, né, de boas práticas, de experiência que vocês têm acumulado e mostrando, né, como que pode ser possível, sim, o ambiente, né, das empresas ser um ambiente promotor de saúde, fazer a diferença nesse quadro de saúde para a melhoria da saúde da nossa população, influenciar na comunidade e que a gente possa ter resultados melhores também, né, como país, como sociedade e, claro, e também mantendo a sustentabilidade das empresas, né. Eu vou convidar vocês para uma palavra final, as considerações finais para a gente ir encerrando, né, esse nosso momento de conversa, para quem está nos ouvindo, se vocês puderem falar um pouquinho sobre como foi, sobre suas experiências que a gente conversou hoje e despedindo também do nosso público. Rafael, muito obrigada, Dani, né? Agradeço ao SESI a oportunidade de estar aqui, aos meus diretores, né? Os diretores do Grupo Oxford que me apoiaram em estar aqui hoje. Estou muito feliz, um sonho realizado desse programa e espero estar aqui em outras oportunidades para continuar falando de saúde mental e com o acolher lá em pleno sucesso. Obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, Michaela. Eu também estou muito feliz de estar ouvindo essas experiências. Imagino que você tenha muitas outras para contar e isso enche a gente de orgulho. Também quero agradecer a você e a diretoria da Oxford por ter aceitado também esse desafio e essa parceria conosco no programa. Temos aprendido muito com vocês e fico aqui, né, esperando uma nova oportunidade para a gente trocar mais e ouvir mais, né, daquilo que vocês têm feito e que com certeza nos inspira e vai inspirar outras empresas nesse mesmo caminho também. Legal. Até porque eu sempre falo, né, que a gente falou aqui por último de indicadores, né, de avaliação de impacto, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala só sobre produtividade, né, a gente fala de sustentabilidade das pessoas. Se a gente não cuidar dos nossos recursos emocionais e dos recursos emocionais das pessoas que estão conosco, no trabalho ou na vida pessoal, isso é finito. E aí a gente precisa que isso se mantenha. Então, muito obrigada mais uma vez. Isso tem a ver com a sustentabilidade do negócio também. A gente só vai ter empresas sustentáveis se as pessoas estiverem bem, física e emocionalmente. Se não... Muitíssimo obrigado, né, por essa aula, né, sobre programas de saúde mental, né, por acreditar, né, que esses sonhos são possíveis, né, de se realizar, né, dentro dos ambientes e as pessoas precisam muito, né, desse nosso apoio, dessa nossa energia também para transformar essas vidas, né. E você que esteve até aqui, né, nos acompanhou até esse momento, né, vou deixar aqui um convite especial para seguir sempre o nosso canal, ativar as notificações, comentar, compartilhar esse episódio com quem também acredita que cuidar das pessoas é essencial para construir o futuro das organizações. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!